Hora da gente conversar sobre os nossos bichinhos de estimação. É o Espaço Pet. Antes de rodar a vinheta, eu quero lembrar que pelo 998901071, pelo WhatsApp... Ai, desculpa, esse é o da Rádio Mix FM. Obrigado, Guilherme, por me lembrar. Se você quer participar do cafezinho, aí sim, é 998901071. Mas se você quer participar do Conexão RS, aí sim, 99588-2374. Você já sabe, 99588-2374, está aqui embaixo na tela, para você adicionar no seu WhatsApp e mandar a sua pergunta. E aí, você quer saber se seus bichinhos vão conseguir se reproduzir? Então, a gente vai responder depois da vinheta. Lembrando que também pelo WhatsApp você pode mandar as fotos dos seus bichinhos de estimação que estão aí assistindo o programa com você, ou se você tem aquela foto bem produzida do seu animalzinho de estimação, você pode mandar para a gente e transformar ele numa celebridade, nem que seja por 15 segundos, 30 segundos, enfim, ele vai se tornar uma celebridade aqui no Conexão RS. Mande a foto dele agora, ou dela também, 99588-2374, tá bom? Manda aí. Pode? Beleza. Vamos lá, vamos falar sobre problemas de reprodução. São o nosso assunto de hoje no quadro com o professor de Medicina Veterinária e diretor do Hospital Veterinário da Ubra, Dr. Paulo Ricardo Aguiar. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Obrigado. Primeiro, parabenizo pelo belo trabalho que o Hospital Veterinário da Ubra, que é referência aqui na região metropolitana. Obrigado. Agora vamos falar dos nossos bichinhos aí, se a gente vai ser, alguns já dizem que são avós, né? Não é o meu caso, estava conversando com o doutor aqui, eu tenho um casal de fila, estão lá no sítio e daquele mato não está saindo cachorro, doutor. Cachorro. E aí, o que a gente pode... Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Um único casal de animais pode gerar, em 10 anos, em sucessivas gerações, cerca de 80 mil descendentes. E lá na agronomia não sai nada, né? Para a gente começar, como é que funciona esse sistema reprodutivo dos pets? Há diferença entre cães e gatos? Sim, a cadela, a fêmea canina, ela tem um comportamento e um ciclo reprodutivo bem diferente das demais espécies. Ela é bem particular delas, né? Enquanto que outras espécies de animais de produção, por exemplo, é semelhante o ciclo reprodutivo, na cadela é bem diferente, né? Inclusive, nós temos uma situação bem particular que um perfil hormonal de uma fêmea gestante é quase semelhante de uma fêmea não gestante. Enquanto que nas demais espécies isso é bem diferente, né? Então, o que isso pode trazer também em relação a patologias? Então, chama-se aquela pseudociese, ou seja, a falsa gestação, né? Então, isso na natureza, os caninos, eles têm essa característica de ter as tias, né? Então, algumas cadelas, algumas fêmeas caninas se reproduzem e outras cuidam desses filhotes, que essas cadelas essas fêmeas caninas iriam caçar, né? E essas ficam cuidando. Eu gostei da expressão, as tias? As tias. Literalmente as tias. Elas ficam cuidando dos filhotes, amamento, inclusive, também. Então, porque ela faz todo o ciclo hormonal muito semelhante a uma fêmea gestante. E compatível com aquela fêmea que está próxima. Exatamente. E ela produz leite, né? Ela cria todo. Então, isso é uma patologia comum também nos cães domésticos, né? Que ficam em casa. Então, a fêmea faz um ciclo e ela se comporta como se estivesse gestando. Então, traz problemas de tumores de mama depois, sim, porque ela não vai aumentar, no caso, né? Ela tem o comportamento de pegar alguns bichinhos, algum material que ela traz por ninho dela, faz ninho, chora, uiva, quando ela estivesse gestando. Gestando. Né? É curioso, porque lá são 2 filas lá em casa. Não, a tia ficou para tia mesmo, porque tentar eles tentam, viu? Mas não tem saído, né, ninhada nenhuma, não tem cria nenhuma. Aí nós temos que ver também... Mas não tem outros cachorros juntos. Nós temos que ver o problema é o casal, pode ser problema no macho também, né? Sim, então, tem eu tô botando a culpa na Maia, olha que maldade. Geralmente isso também, né? Também na reprodução humana também, sempre a culpada é a mulher, né? Sim, então, não pode, não vamos ser machistas aqui. Vamos conversar com a Jaque também, vamos trocar uma ideia, né? Bom, vamos atender o Jair da Restinga e depois a gente vai evoluindo na nossa pauta, né? Boa noite, desculpa eu fugir um pouquinho da pauta, do assunto, mas minha gatinha, a Chitara, fã do Conexão RS, olha que bacana. Assim como eu e ela é criada dentro de casa e é castrada, é castrada de umas semanas e ela sai
e fica 2, 3 dias sem aparecer. Isso é normal? Isso é um comportamento de gato castrado, por exemplo? Não, esse comportamento, principalmente quando o animal é castrado com uma certa idade já, então esse comportamento ele fica aí na memória dele, né? Então ele tem essa situação de comportamento que ele saía antes e voltava, uma fêmea ou um macho? É fêmea. É fêmea. Então esse comportamento ela pode ter ainda por algum período, né? Sim. Então, mas pode ser que pare? Pode ser que pare. Pode ser que pare. Né? Como é que é? O costume, né? É o costume. É o costume, a prática, né? Bom, o senhor estava falando, doutor, muitos tutores, optam pela castração dos mascotes, e a gente vê o caso do Jair aí. Como forma de prevenção de alguns tipos de doenças. Mas esse procedimento é recomendável e qual o período, né? E nos pets esse processo é reversível de alguma forma? E até mesmo ele não pode gerar outro tipo de enfermidade? Se o tutor ele não quer de jeito nenhum cruzar o animal, ter descendência daquele animal, é indicado a castração, né? Nas fêmeas, é indicado até antes do primeiro cio, porque isso aí previne muitas doenças mamárias, aquilo que eu comentei antes. Algumas fêmeas fazem essa pseudociese, então faz o crescimento de leite nos tetos, e isso aí pode gerar um tumor. Então, se ela for castrada antes do primeiro cio, a chance de desenvolver um tumor mamário é quase zero. Né? Agora, se ela for castrada com mais idade, ela fez talvez uma pseudociese, fez algumas crias, né? Ela pode desenvolver algum processo de tumoração. Sim. Nos machos, quando ele atinge a puberdade, em torno de 6 meses, mais ou menos, também é indicado a castração. Que ele fica mais, no caso, se for objetivo, né, ele fica mais tranquilo, mais calmo, também o hábito de urinar também, né, não marcar o território, isso aí também em casa, muitas vezes é um certo transtorno. Né. Claro, se a pessoa quer um cão de guarda, então seria melhor deixar ele inteiro, como se diz, claro, né, para manter mais a parte, digo, feroz dele, a parte mais a agressividade dele. E a proteção também do ambiente que ele se encontra. É reversível de alguma forma? Não. Depois de castração é irreversível. É irreversível. Não tem o que fazer. Nesse caso, eu me lembro de alguns machos, às vezes os amigos levam os cachorrinhos pequenos em casa e não castraram. Aí piora na casa dos outros ainda, porque aí já não é o ambiente dele, ele vai querer marcar o território de qualquer forma. A gente já tem quadrúpedes aqui, olha só que maravilha. Chico e a Mary, olha só que elegância. Mas vamos trabalhar aí, rapaziada. Essa hora não é 18h50, não é hora de estar tirando o ronco. Deixa pra madrugada, senão vai ficar latindo de noite se dormir essa hora, né? Bom, quais os principais problemas que podem desencadear problemas reprodutivos dos mascotes? O ambiente pode influenciar de alguma forma? Esse problema costuma afetar mais cães ou gatos? Não, sem dúvida. Assim, o ambiente, ou mesmo a proximidade com o tutor, muitas vezes ele acaba inibindo o ato, né, da monta, o ato sexual dos animais. Né? Então, eles são muito passivos desse comportamento. Né? Então, eles precisam de privacidade, de certa forma, entre aspas. Já pegando um exemplo desse casal de bulldog, foi exatamente essa situação. O macho, a fêmea aceitava a monta normalmente, mas ele, quando ele olhava para a proprietária, ele se inibia. No momento que nós retiramos a proprietária do ambiente, ele já ficou mais à vontade, né? Porque tem aquela relação, né, entre o tutor e o animal, acaba então muitas vezes se inibindo. Mas né? por um afeto mesmo? Por uma relação de afeto? É uma relação de respeito, muitas vezes. Né? Muitas vezes as pessoas têm criança em casa e os animais começam a ter esse comportamento, os animais que têm a puberdade, os animais também têm a infância, a puberdade e a idade adulta, né? Então o ato sexual também para eles também fazem aqueles atos de pegar uma almofada, pegar um boneco, né? E fazer o ato, né? E muitas vezes as pessoas têm criança em casa e acabam reprimindo, né? E acabam então ele associando, bom, eu tenho que cobrir, mas ao mesmo tempo então ele fica naquela também não dúvida. Vamos exagerar. Né? Não vamos acender luz de vela, botar uma musiquinha. Não é isso, mas um pouquinho de privacidade. E geralmente, né, nessa situação, se alguém tiver um casal, né, ou tiver que cruzar uma cadela, de preferência levar a fêmea na casa do macho. Sim. A fêmea, então, ir para fazer a cruza. Porque quando o macho vai para casa com outro ambiente, ele fica mais preocupado em fazer toda a parte de
territorial dele, né? Marcar, né, o território. Do que fazer o trabalho que ele deve fazer, né? Sim. Então, em casa já está mais tem tranquilo. diferença entre gatos e cachorros? Digamos assim, o apetite sexual tem alguma diferença? Não tem muita diferença, não. Nenhuma. Isso varia muito de raças, né? Sim. No caso, os felinos, aquelas raças mais peludas, né? Elas têm, quanto mais pelos, elas têm uma tendência a ter um cio mais silencioso, né? Um comportamento sexual mais tranquilo. Sim. Aqueles de animais de pelo curto, né? Que se diz, os felinos estão demonstram mais os sinais de estro, né? Os sinais de cio, né? Bom, e cachorro, só para ter algum exemplo, tem algumas diferenças entre raças? Tem raças que têm uma libido um pouco mais exacerbada, alguma, né? Por exemplo, uma bem comum? Eu posso citar uma raça que tem uma certa dificuldade. Agora tem um pastor de cheddar, que é um collizinho menor, ele tem uma dificuldade, uma libido muito tranquila, assim, tem uma dificuldade bastante grande. Hoje existe raças da moda, né, vamos dizer assim, né? Hoje essa raça está na moda. Sim. E a dificuldade dele montar ou ter interesse pela fêmea é bastante grande, né? Bom, eu quero lembrar que aqui no Hospital Veterinário a gente tem um projeto de castração. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode chegar até o Hospital Veterinário e fazer a castração? Perfeito. Nós temos duas situações. Nós temos o Dia Internacional do Animal, que é em outubro, acho que é dia 4 de outubro, que ele se organiza, então, que nesse dia somente machos são castrados, né? Então, tem uma equipe de professores, junto com os alunos, que faz toda a parte de seleção desses animais, tem a parte de anestesia, a parte de procedimento cirúrgico e recuperação. Nesse dia se caça em torno de 150 animais por dia, nesse dia, né? Então, começa de manhã até o final da tarde, então, mais ou menos esse processo, só machos, né? E tem o projeto castração, que é um projeto que envolve a castração de fêmeas, que se desenvolve toda semana, acho na terça-feira, que as pessoas ligam lá para o hospital, marcam, agendam, né? E então ela fica marcada a cirurgia dela com baixo custo, no caso também, né? Perfeito. Quero lembrar que você pode ter mais informações pelo site da universidade, Exatamente. www.ubra.br. Ali você acessa então a área do Hospital Veterinário e entra em contato. Para fechar, doutor, o André do bairro Glória ele diz o seguinte: existe comprovação de que o uso de anticoncepcionais injetado em cães gera câncer? Sem dúvida. Não é indicado. Não é indicado. Não é indicado. A gente, se for fazer algum procedimento, é preferível fazer a castração. Esses hormônios que são utilizados como anticoncepcionais, eles causam problemas de útero, causam problemas tumorais, causam outras lesões hepáticas também, né? Então não é indicado essas medicações anticoncepcionais. Quero mandar um abraço para a Cleonice, que mandou a foto dos seus bichinhos, também o André, que mandou a pergunta, e acima de tudo agradecer a presença. Eu entendo, além de professor, né, estar lá cuidando do nosso hospital veterinário, agenda sempre lotada, foi uma honra recebê-lo. Fica à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho do nosso hospital veterinário da Ubra. Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, professor.